Então, oi gente, eu sou a Paula, eu tô aqui pra falar um pouco sobre o que eu li em setembro. Eu comecei lendo o livro Maldito, que eu não lembro exatamente dos autores. Foi um livro emprestado, foi um aluno meu que me emprestou, então eu já devolvi. E eu fiquei bem impressionada com as histórias, são histórias bem pesadas de terror e com finais bem interessantes. E quem se interessou, deu uma olhadinha pelo Scooby e ele comprou na Bienal. E o livro é bem bom, bem legal. São vários contos de terror. Eu voltei pra Harry Potter. Precisei voltar. Eu tava... a minha literatura de conforto. É aquele cantinho onde eu me sinto bem. Então eu voltei. Eu não leio mais Harry Potter como se fosse um livro infantil, um livro de fantasia, um livro... Não, é um clássico pra mim. Harry Potter pra mim é um clássico e eu leio esse livro como se fosse uma obra-prima da literatura brasileira. Quem achar ruim, quem quiser achar ruim, que ache. Eu me emociono em alguns lugares e eu leio não como se eu estivesse lendo uma história de 3 crianças de 11 anos em aventuras, mas eu leio como uma obra-prima, como se eu estivesse lendo O Jardim Secreto, como se eu estivesse lendo A Princesinha, basicamente isso. Então, por que eu tô falando isso? Vi de vários vídeos de algumas pessoas falando mal de Harry Potter que pipocaram esses dias pela internet. Mas beleza, passando. Li também Pequenos Incêndios por Toda Parte. Foi uma surpresa maravilhosa. Esse livro me conquistou. Eu fiquei carregando ele pra todo lado, porque eu precisava ler. E ele vai contar a história. Começa nesse incêndio em que essa menina taca fogo na casa da família dela. E você não sabe por quê. E você também não sabe se foi exatamente a menina que tacou fogo. É o que todo mundo supõe. E a mãe dela, meu Deus. E tem essas duas mulheres, né? Essa filha e mãe, que são... Essa mãe dela, a mãe é uma artista, a menina tá estudando, estuda com os filhos dessa casa que pega fogo. E é a relação entre essas pessoas. É esse bairro perfeito, é essa cidade perfeita com pessoas muito imperfeitas. Então é um soco, assim, na cara, sabe? Daquele personagem que você gosta, que você passa a não gostar, que você gosta de novo, como pessoas completamente normais, sabe? Pessoas que têm suas falhas e suas coisas boas. Então, super, super, super recomendo. A escritora escreve muito, muito, muito bem. Então, vai falar sobre família e sobre a falta de diálogo entre os pais, principalmente, os pais e os filhos, principalmente. Tô no 8º, eu acho que eu só tenho até o 9º. Eu acho que só foi lançado até o 9º, né, dona galera? Tem um problema aí. Por favor, gente, lança o resto dos livros, por favor. Eu compraria. Isso aqui é um posto sem fim. Enquanto ela estiver escrevendo, enquanto estiver lançando, eu tô comprando. E esse aqui é muito maravilhoso, cara, esse livro. Eu gosto muito dessa capa. E a história que tá aqui dentro é muito legal. As reviravoltas que acontecem, as amizades. Então, também fala muito sobre o ego, né? Sobre a gente achar que a gente é muito importante e a gente perceber que não é. E que bom que não somos. Esse livro é brilhante, gente. Olha o corte dele como é lindo, azul. É o Quarto Dia, da Sarah Lotz, da mesma escritora de Os Três. Né? Nos três você tem a queda de um avião. Vários aviões caíram e só algumas crianças sobreviveram. Aqui você tem um navio que no quarto dia começa a ter problemas e ele para no meio do oceano, ele não vai nem pra frente nem pra trás e ninguém consegue ajuda e meio que essas pessoas que estão lá dentro, elas começam a se desesperar, né? Porque tá faltando água, tá faltando comida, o encanamento para, então é uma coisa, eu já não tinha muita vontade de ir num navio pra qualquer lugar, depois desse livro, nunca mais. Mas ela escreve muito bem, gente. Esse livro é muito legal. E ele é sobre a visão de várias pessoas. Então, você tem uma vidente, você tem uma camareira, você tem a pessoa, a assistente da vidente. Então, é um livro que vai ter várias perspectivas. Então, você encontra muita coisa aqui que você não encontraria se tivesse um personagem só. E essa mulher escreve muito bem. Então, eu só desejo que você leia esse livro. Principalmente se você gosta de assuntos, né, de viagens e de navios. Tem fantasmas. É muito bom. Esse livro é muito bom.
Muito bom, muito, muito bom. Mas basicamente é uma galera que vai passar o ano novo no mar, nesse navio, de uma companhia que não é tão muito boa, só que como os preços são baratos e a viagem é muito curta, ninguém tem medo, né? Porque vai ser muito rápido. É só pra passar o ano novo e algumas pessoas pensam em o que fazer nesse ano novo, então é uma história bem legal. Bem legal mesmo. E eu terminei a trilogia do Mr. Mercedes, não é? Do Bill Hodges, e que término, né? Que final que o Stephen King deu. Primeiro que ele matou um dos personagens mais queridos, se eu puder dizer assim. E eu não vou dizer quem é, obviamente, mas que triste, gente, que triste. Agora, esse livro é muito bom. Cada um deles, eles são diferentes, né? E o primeiro, obviamente, é o melhor, não tem muito o que falar. O segundo é muito bom, porque vai falar sobre o amor à literatura e aos nossos autores preferidos. E esse aqui vai falar sobre jogos eletrônicos e principalmente sobre suicídio. Então, se você tem algum gatilho, por favor, vá com calma, com cuidado. Se não, se você é uma pessoa completamente saudável, vai de boa, que você não vai se arrepender. Esse livro é maravilhoso. O começo desse livro, porque o primeiro é o acidente, né? No shopping, onde aquele cara mata várias pessoas numa fila de emprego. E aqui começa com a primeira ambulância que chega lá. Então, o começo desse livro é maravilhoso. O começo desse livro é brutal, cara. É a primeira ambulância que chega ao acidente. E a vítima que eles levam é a vítima-chave que começa a história desse livro. Então, porra, esse livro é muito bom. Esse cara escreve muito bem, pelo amor de Deus. Então é isso, foi o que eu li e eu espero que setembro tenha sido bom pra você, ou melhor. Que já acabou, né? Já termina amanhã. Que tenha sido um bom mês pra vocês e que outubro ainda seja melhor ainda. Um beijo e tchauzinho.